Olá, meu nome é Paula Duarte e no vídeo de hoje eu vou falar o que nós precisamos fazer, como nos devemos preparar para ter filhos. Eu tenho 25 anos, eu sou casada, vai fazer 5 anos e eu tenho minha filha de 4 meses, ela tá até aqui. Eu fiz ela dormir agora e eu tô aproveitando esse momento para gravar esse vídeo, tá? Então, eu acho que o primeiro é o casamento. Né? Você que tá planejando ter filhos, tudo mais, você quer ter uma família estruturada, você deve começar pelo seu casamento. Por quê? Porque a partir do momento que você casa, são duas pessoas totalmente diferentes, que vieram de lares totalmente diferentes, com rotinas totalmente diferentes. Então, vocês vão demorar um tempo para criar a rotina de vocês. Eu costumo dizer que não devemos adotar a filosofia de vida de um ou de outro. A gente tem que criar a nossa própria. Então, por exemplo, se na minha família eu tô acostumada a levantar todo dia, arrumar minha cama, escovar meus dentes, e na família do meu marido ele levanta e vai tomar o café da manhã, ou então ele levanta e vai tomar banho, nós devemos sentar, conversar e ver o que é melhor. E às vezes até pesquisar, porque nem tudo na nossa família é totalmente correto. Então, se a gente quer ter um lar saudável, nós devemos avaliar e estudar um pouco sobre o que seria melhor para a nossa realidade, porque afinal, nós não queremos cometer os mesmos erros dos nossos pais. Às vezes, por exemplo, você veio de um lar onde todos faziam tudo para você e você cresceu sendo muito dependente. Você cresceu sendo uma pessoa que não consegue ter tanta autonomia ou que não consegue fazer as próprias coisas. Por quê? Porque às vezes o seu lar era super protetor, digamos assim. Então, todo lar, ele traz uma ferida, algum dano, alguma coisa assim que vai atrapalhar. Então, você tem que se conhecer, se entender para poder moldar aquilo para uma nova família acontecer. E não significa que vocês não vão cometer erros. Então, eu diria que a primeira coisa, a principal, é o casamento. É ali a rotina de vocês, e etc. Porque o casamento, muitas vezes, a pessoa entra nele e acha que é tudo uma lua de mel, né? Mas daqui a pouco, daqui mais ou menos um ano, a novidade acaba, ou até menos, tá? A novidade acaba, a novidade do sexo, a novidade do poder estar juntinho ali todo momento, e começa as brigas, as discussões, né? Onde a gente vai pôr tal coisa? Ah, não, que na minha casa o copo é na gaveta, na minha casa o copo é no armário, entendeu? Então, começa as coisinhas bobas ali. Então, é fundamental passar essa fase. E depois que passa essa fase, aproveitar um pouco o seu casamento. Por quê? Porque muitas pessoas acham que aproveitar o casamento é fazer muito sexo, dormir junto, namorar, mas não é isso. Desfrutar do casamento é você desfrutar da companhia do outro, daquela amizade, do companheirismo. Por exemplo, conseguir fazer uma comida junto, conseguir arrumar a casa junto, conhecer lugares, sair, passear. Isso é aproveitar o casamento. Porque o namoro, eu que sou cristã, eu creio que ele é uma fase de conhecimento. E no casamento é que você vai viver com a pessoa, viver experiências com a pessoa. Namoro não é época de viver experiência. Eu creio que isso é só no casamento, porque senão atrapalha, você confunde as coisas e tudo desanda. Então, no casamento, você tem que desfrutar disso. E que vocês têm que ter um dia, pelo menos um dia na semana, para sair, para ter um encontro, para fazer alguma coisinha junto em casa, para assistir um filminho junto. Vocês têm que criar essa rotina de vocês também. Definir, a gente vai fazer sexo uma vez por semana, duas, né? Quando sentir a vontade. Isso tudo é importante também. A segunda fase, que eu acho muito importante, é a questão de rede de apoio. Por quê? Porque tem casais que muitas vezes vão para outro estado, estão longe de toda a família, né? Ou então tá perto mais de um lado da família do que do outro. É muito importante que vocês tenham pessoas de confiança e pessoas que vocês sabem que vão ajudar. Porque a rede de apoio não é o marido,
né? Muitas mulheres acham que é o marido. Ah, eu tenho meu marido, ele me ajuda em tudo, ele faz comida, isso, mas não é o suficiente. Porque principalmente se os dois trabalham, a mulher ela tem em média aí um tempo de ausência no trabalho, mais ou menos acho que é de 4 a 6 meses. E o homem é no máximo 20 dias. É muito pouco. Tem empresas até que dão, acho que 2 meses, sei lá, mas é muito difícil. Então, assim, o casal, ele não pode ser rede de apoio. Eles são um casal, eles vão cuidar do filho junto. E principalmente a mulher, fica mais sobre a mulher, por quê? Porque é ela que amamenta, é ela que vai... É o bebê que precisa do colo dela, sentir o peito dela, porque viveu na barriga dela. Então, é super normal o neném precisar mais da mãe, tá? Então, a rede de apoio, é minha mãe, é minha sogra, eu me dou bem com a minha sogra, pode ser ela, pode ser a avó, a tia, quem que vai ser? Vocês precisam conversar sobre isso, porque vocês vão precisar de uma pessoa indo na casa de vocês, ou então passando um período na casa de vocês durante um tempo, e isso não pode ser um incômodo para vocês, né? Isso não pode ser difícil para vocês. A gente não tem ninguém, não temos parente, né? Não temos ninguém. Então, será necessário nos planejar financeiramente para pagar alguém? Para estar aqui nos ajudando no dia a dia? Tudo isso tem que ser conversado porque é extremamente importante. Então, vamos para o terceiro fator. O terceiro fator, para mim, mais importante, né, é a questão do financeiro. Pra mim, não é a questão mais importante, tipo assim, se eu não tiver condição, não vou ter filho, né? Se eu não tiver com dinheiro sobrando, não vou ter filho. Eu acho que não entra muito nisso, mas entra na seguinte questão. Quando a gente tem nossos filhos, pelo menos é uma experiência minha, o desejo de estar mais com os nossos filhos, de, né, tipo assim, poder cuidar direitinho e tal, é uma coisa, assim, que nos domina. Por quê? Porque a gente quer dar a melhor educação, a gente quer dar o cuidado, e ninguém vai cuidar dos nossos filhos como nós, que somos os pais. Então, geralmente, a mulher quer passar mais tempo cuidando do seu filho. E nisso vem a questão do trabalho. Então, por exemplo, eu abri mão do meu trabalho para cuidar da minha filha até o tempo que eu achar suficiente, né? Então, se eu voltasse a trabalhar, eu teria que ter voltado agora, que ela completou 4 meses. E aí eu já teria que voltar a trabalhar. E na minha visão, ela tem 4 meses, é sem condição nenhuma de eu deixar ela com qualquer pessoa. Por quê? Porque ela tá numa fase totalmente de adaptação e ela precisa aprender a dormir no bercinho dela, ela precisa aprender os horários de dormir, ela precisa ter o tempo de interação certo, ela precisa ter tempo de exercício, né, para fortalecer a coluna, para ela aprender a sentar, para ela aprender mais para frente a andar, etc. Ela vai começar a introdução alimentar, que é papinha, isso, aquilo. Então, assim, na minha cabeça, é sem condição nenhuma de eu voltar a trabalhar. E, tipo assim, por exemplo, se eu for deixar ela com a minha sogra, com a minha mãe, com a bisa, são pessoas que elas não vão conseguir dar todo esse apoio, entendeu? Fazer tudo da forma que eu gostaria que fizesse. Porque se a pessoa tá me ajudando, eu também não posso exigir tanto da pessoa. Porque a pessoa vai estar cedendo o tempo dela para poder cuidar do seu filho, né? Então, é a forma que eu penso. Então, e nisso que entra a questão financeira. Eu e meu marido, a gente conversou. A minha renda era significativa para nossa família. Mas nós nos preparamos, nós abrimos mão da minha renda e para que ele continuasse trabalhando, somente ele, e eu conseguisse ficar em casa cuidando da nossa filha. Nunca mais vou trabalhar? Não. Eu gostaria de trabalhar, né, de continuar trabalhando, mas também não o dia todo igual eu trabalhava, porque eu sou do ramo industrial. Então, eu ficava mais ou menos 12 horas fora de casa, era muito tempo. E 12 horas fora de casa é muito difícil de eu cuidar e criar um filho. Porque se eu já me sentia totalmente cansada, chegar em casa e ter que fazer comida, ter que, às vezes, arrumar uma casa, lavar uma louça, imagina com um filho, então, é super cansativo. E também porque, olhando pelo lado financeiro, se eu fosse
investir na minha filha, ah, vou trabalhar porque eu vou pegar o dinheiro e vou pagar, né? Vou pagar alguém pra ficar com ela, alimentação, enfim, alguém pra limpar minha casa. Se eu fosse colocar tudo isso na ponta do lápis, compensa mais eu ficar em casa, entendeu? Porque, uma pessoa, então uma creche pra ficar com a minha filha. É só a gente fazer as contas, aí coloca o valor. Geralmente, essas questões particulares, vamos supor, se eu for contratar uma pessoa pra ficar em casa cuidando da minha filha, né, eu também vou ter que colocar comida dentro de casa, né, vou ter que comprar mais comida e tal pra ficar ali pra pessoa, né, e pra minha filha. E numa creche também, eles exigem material, eles exigem frutas, etc, que eu teria que mandar. Então, é mais um custo. E fora que, na minha casa, eu não conseguiria fazer tudo com uma criança, né? Então, eu chegaria em casa, o que eu ia gostar de fazer? Passar um tempo com a minha filha. Aí, eu precisaria ter mais tempo. Pra eu ter mais tempo, eu e meu marido, né? Eu teria que pagar uma diarista, alguma pessoa pra cuidar da minha casa. Então, vocês conseguem ver tudo que entra? Então, é muito necessário. É necessário que o casal converse sobre tudo isso e crie planos de ação pra poder ter o seu primeiro filho. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Pra mim, esses são os fatores importantes pra poder conversar, pensar antes de ter um filho. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Dê sua opinião aí pra eu saber também. Dá um like nesse vídeo. E beijinhos!